quero saudá-los na paz do Senhor. Amém? Vamos orar por um minuto. Incline a tua cabeça. Pai, te agradecemos por estar em tua presença e pedimos que abra o nosso entendimento à tua mensagem. Queremos sair daqui, Pai, edificados conforme a tua vontade. Renova-nos nesta noite, capacita-nos pela tua graça e pedimos, Deus, que tu vai abençoar o teu povo, que ouvirá a tua palavra. Pai, entra aos corações e trabalha segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Podeis assentar. Quero compartilhar com a igreja nesta noite o Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, e o versículo de número 6, que diz assim a palavra do Senhor: festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei afligiu-se, mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. Eu quero trazer aqui, depois vamos estar lendo outro texto, mas primeiramente aos nossos corações, e eu quero trazer um título a esta mensagem, que se chama: você é o agente da transformação desta geração. Você é o agente transformador desta geração. Quando falamos de geração, nós analisamos que muitas vezes nossos avós, nossos pais, às vezes pensamos como foram criados, a maneira, a forma que foram educados, e analisamos também a nossa vida, como nós fomos educados na nossa geração, e pensamos como será a geração futura, como serão nossos netos ou filhos na próxima geração. Por isso que eu digo e trago aqui essa história que relata uma jovem que traz uma geração nela, uma geração do entretenimento. É uma geração que traz hoje algo muito parecido. Essa jovem se chamava Salomé. Ela dançou para Herodes. Herodes, além de ser seu tio, tetrarca, quarta geração de Herodes, além disso ele pediu, a sua mãe principalmente, pediu a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Coisa horrenda, né? Essa jovem dançou, agradou Herodes. Herodes estava bêbado e falou uma besteira muito grande: pede-me o que tu quer, até metade do meu reino eu te dou. E por causa de sua mãe maléfica, soprou no seu ouvido e disse: pede a cabeça de João Batista. E foi tirado a cabeça de João Batista. Eu vim trazer aqui essa geração que está moldada ao entretenimento, que está moldada às coisas carnais, às coisas dos olhos. Essa geração que está moldada a uma satisfação simplesmente por sua necessidade própria. Há uma geração que está enfadada ao ir para o inferno, porque ela não está agradando a Deus, mas simplesmente agradando a sua própria vontade. E eu faço uma pergunta esta noite: que geração nós somos? Que geração nós vamos nos tornar?
Por que essa pergunta? Porque nós somos responsáveis pela mudança desta nova geração. Nós somos responsáveis pela transformação desta nova geração. Daí você vai me perguntar, pastor Fabiano, o que eu tenho com isso? Muito. Porque nós fomos lavados, remidos, comprados por um bom preço pelo sangue de Cristo na cruz. E esse sangue que nos trouxe vida, e vida com abundância, fez que nós possamos ser filhos dele, por meio dele, e chamados filhos de Deus. E agora Deus nos coloca uma grande responsabilidade nesta terra, nesta geração, é de nós avisarmos esta nova geração, que Cristo está às portas, que Ele vem, e Ele precisa preparar a sua noiva, e elas têm que estar bem ataviada e pronta para morar no céu. Quantas pessoas morrendo, quantas pessoas suicidando por depressão, por angústia, tristeza, ou porque não consegue pagar as contas, ou porque não consegue porque perdeu um ente querido, ou de repente não consegue viver a sua vida aqui na terra, porque falta-lhe Jesus Cristo. E nós somos responsáveis a levar Cristo a essas pessoas. Quantos não chegaram perto de você e disse que estavam desanimados? Quantos não chegaram perto de você e disse que ia se matar? Quantos não chegaram perto de você e disse que precisava de uma palavra? Essa geração não pode se tornar igual a essa moça que dançou na frente de Herodes, simplesmente para satisfazer um desejo comum, simplesmente porque João Batista pregava a verdade da palavra. Nós estamos inclinados a levar a esta nova geração a palavra de Deus. Mas como, pastor Fabiano? Só falando de Jesus? Não, começamos pelos nossos filhos. Começamos pela educação. Começamos a ensinar o respeito. Coisas simples que nós aprendemos na nossa infância. Coisas simples, que parecem tão banais, mas hoje faz uma falta tremenda na nossa sociedade, falta uma falta tremenda na nossa vida, e você nota isso no dia a dia, porque essa nova geração precisa de Cristo. Agora vamos para outro texto, vamos lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 5. Segunda Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 5. Assim diz a palavra de Deus. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. Agora eu vou falar de uma segunda geração aqui. A primeira, nós falamos de uma geração na época de Herodes, uma geração que estava corrompida, de uma moça que simboliza uma geração corrompida. Mas esta, eu quero falar de uma menina, que ela simboliza uma geração pronta para falar de Cristo. E essa geração somos nós. Esta menina, ela ficou escrava de Naamã
porque Naamã, sendo sírio, comandante do exército da Síria, conquistou várias e várias guerras. E nessa conquista, ele também invadiu uma parte de Samaria, invadiu outras regiões e trouxe essa menina que era judia. Segundo historiadores, provavelmente ela não tinha os pais e era sozinha. Se tornou escrava dentro da casa de Naamã. Mas tem um detalhe importante aqui. Essa menina, ela era escrava, em torno de quase 15 anos de idade. Essa menina não tinha nada a seu favor. Essa menina, tudo que ela via em sua volta estava desmoronado, porque não tinha família, não tinha parentes, não tinha ninguém. Ela estava sozinha dentro daquela casa, era escrava ainda, servia a eles, servia a Naamã e também a sua senhora. Essa menina, mesmo vendo a situação de Naamã, ela escolheu chegar para ele e dizer: se tu conheceres o profeta, tomara que Naamã esteja próximo ao profeta em Samaria, porque poderia curar a sua lepra. Esta menina simboliza nós quando conhecemos a Cristo e juntamente, numa situação difícil que estivermos passando, uma situação que ao nosso redor olhamos e não vimos nada que venha nos trazer um refrigério, lembramos que Deus quer nos usar nessa hora. Lembramos que Deus quer te usar neste momento para poder ser atalaia, aquele que avisa, aquele que diz uma palavra de conforto, aquele que pode realmente mudar uma geração. Esta menina mudou uma geração, mudou duas nações, Israel e a Síria. Porque através dela, quando ela chegou próximo de Naamã e disse que havia um profeta de Deus que poderia curar a sua lepra, ela conhecia muito bem o Deus que ela servia. E ela conhecia muito bem o Deus que Eliseu servia. E neste momento, o rei da Síria escreve uma carta e manda para o rei de Israel. E o rei de Israel fica preocupado porque poderia ter uma guerra. Mas não, Deus estava no controle. Quando nós estamos numa luta, quando estamos na dificuldade maior da nossa vida, quando parece que tudo desmorona, quando você olha para os lados e parece que sua vida não tem um final, é o momento que Deus quer te usar. É o momento que Deus quer que você olhe não para a sua necessidade, mas para o propósito lá na frente. E qual é esse propósito? De poder te dar a vitória no momento certo. E que momento certo Deus vai te dar a vitória? No momento em que você não olhar simplesmente para a tua luta, que você olhar que na circunstância ao redor, você pode também ser usado por Ele e também pode servir de bênção para outros. Mas nesse momento de dificuldade, sim, é nesse momento de dificuldade que Deus quer que você confie nele. É nesse momento de luta que Deus quer que você olhe para um propósito e não por uma necessidade simplesmente. É o propósito que vale nesta hora, não é a necessidade. Porque Deus te prova o teu coração para ver se tu se mantém fiel a Ele. Como essa menina que simboliza uma geração em que precisa estar fiel, precisa estar firme para poder falar de Jesus a outras pessoas. Essa menina, ela manteve-se fiel dentro da casa. Poderia ter dito para Naamã: Naamã, olha, um profeta lá pode te curar, mas se tu me der liberdade. Ela podia ter feito uma barganha. Não poderia? Será que Deus ia se agradar? Ela poderia ter feito qualquer forma em que pudesse, ou dizer assim: Naamã que se virem. Não. Porque ela servia o Deus de Israel. Ela servia um Deus que cura. Ela servia um Deus que ela conhecia intimamente. Você conhece esse Deus? Você tem experimentado esse Deus intimamente na tua vida? Você tem sentido que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva, que Ele restaura? Você sente a presença dEle cada dia que você acorda? Que você realmente respira o ar a cada dia e diz: realmente eu sinto a presença de Deus em minha vida? Ou quando você dobra o joelho e necessita dEle na oração? Nós somos a geração
em que vai transformar a próxima geração. Nós somos escolhidos para fazer a diferença. Nós somos o agente de transformação, porque quem transforma, você pode dizer, é Deus, sim, é Deus, mas Deus usa os seres humanos escolhidos por Ele, em que Ele morreu na cruz, em que Ele, na cruz do Calvário, Ele morreu por nós. A essas duas gerações que nós temos que pesar a filha de Herodias como uma geração que não dá valor para as coisas. A geração que está no mundo e vive as coisas do mundo e não se importa com Cristo. A segunda, a menina escrava, a geração em que se importa com as coisas de Deus e dá valor a elas. Quando você dá valor às coisas de Deus, em primeiro lugar, Deus acrescenta a você, a cada dia, a sua necessidade, a vitória. Deus acrescenta a cada dia a angústia do teu coração, a paz que excede todo entendimento. Deus dá a vitória até outras pessoas que você nem imagina, através da oração que você ora e intercede por outras pessoas. Quando você esquece de si mesmo e tem um propósito, e esse propósito você analisa que realmente esse propósito está não vinculado à tua necessidade, mas é um propósito das coisas de Deus para a vida de outras, orar pelas outras pessoas, ajudar as outras pessoas, perdoar as outras pessoas. Deus olha por ti, porque você está vendo primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Você crê nisso? Você acredita que Deus pode te dar vitória? Você acredita que Deus tem todo o poder para transformar uma nação? Uma geração? Deus tem todo o poder. Só que Ele nos capacita para ser usado por Ele. É Ele que quer nos usar, mas às vezes não compreendemos o trabalhar de Deus em nossa vida. Essa menina, ela continuou e Deus curou a lepra de Naamã. Teve um trabalhar de Deus na vida do profeta Eliseu. Mas foi simplesmente uma palavra. Foi simplesmente um direcionamento daquela menina. Dizendo, vá até o profeta. Vá até o profeta que ela querendo dizer, ele vai ser usado por Deus e vai te curar. Nós temos essa palavra para quem está ao nosso redor. Nós temos essa preocupação como geração nesta época. Que geração nós queremos nos tornar para o futuro? A preocupação nossa está dentro do que? Nós temos dificuldades, nós temos lutas, necessidades. Mas se nós tivermos uma visão de propósito com as coisas de Deus, a nossa luta e dificuldade vai se tornar tão pequena, porque Deus vai encher o teu coração de uma forma tão grande, e vai te dar um prazer enorme em satisfazer e em ser usado por Ele, que Ele vai te dar a vitória no momento exato. Momento exato. Deus tem propósitos nesta noite. Deus quer renovar corações. Deus quer trabalhar em tua vida. Basta você abrir teu coração para Ele. Basta você acreditar no trabalhar de Deus. Basta você realmente se doar completamente. Deus não quer metade de nós. Deus não quer uma partezinha nossa. Deus quer o todo. Porque ao todo Ele se doou por nós. Ao todo Ele sacrificou por nós. Então Ele quer que você tenha vitória. E para você ter vitória, necessita uma coisa: que a tua visão de propósito não seja simplesmente nas tuas necessidades simples, nas tuas necessidades, mas a tua visão de propósito seja primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas Deus vai acrescentar a cada dia. Nesta noite eu quero orar por ti, para que Deus venha não só olhar para a tua necessidade,
mas que Ele venha trabalhar em nossos corações nesta noite, para termos mais forças, mais dinamismo, mais ousadia, para poder ajudar a outros também, para podermos ir um pouco além do que simplesmente estarmos buscando só nossos interesses. Não, buscar os interesses da vontade de Deus, porque buscando a vontade de Deus, as nossas necessidades vão ser supridas, automaticamente. Você crê nisso? Eu quero que tu feche os teus olhos nesse momento, desde que todos aqui na igreja. Pai, eu quero apresentar teus filhos aqui nesta noite, e eu peço o teu agir na vida deles. Pai eterno, eu quero orar por os que estão fazendo a campanha, iniciando uma campanha. E também eu quero orar por aqueles que estão dando continuidade de 2ª a 7ª campanha, Pai. Todos aqui, Pai, eu peço que Tu venha trabalhar ao coração, que Tu venha trabalhar a mente, que Tu venha trabalhar em toda a área sentimental, que Tu venha trabalhar em área espiritual, física, emocional. Pai, eu peço a Ti que Tu venha agir de forma sobrenatural nas necessidades de Teus filhos, que Tu venha restaurar vidas nesta noite, que Tu venha colocar propósitos tremendos nesta noite, que cada um possa esforçar-se cada vez mais na Tua presença, possa criar-se em ousadia na Tua presença e buscar a Tua face. Pai eterno, renova vidas, dá vitória, quebra toda ação contrária e maligna que se levantar contra Teus filhos, e eu peço o Teu agir de forma sobrenatural, Pai, e em nome de Jesus, eu entrego em Tuas mãos, amém.